Olá, boa noite a todos. Você que está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui assistindo ao vivo. Você aí do Instagram também que está assistindo ao vivo. Aí no Instagram a live não vai durar muito, mas aqui no YouTube eu aconselho você do Instagram que vai na bio, tem um link, clica no link da bio e venha para o YouTube, tá ok? Tem link na bio e tem acho que no meu story também. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Hoje é um dia bastante importante, né?
em que nós vamos trazer aqui o Rodrigo, Rodrigo Manzano ou Mansano. Depois eu vou perguntar para ele aí em seguida como é que se pronuncia, né? Rodrigo é um aficionado e é um entusiasta do voo controlado, né, por cabos. Aliás, vocês acabaram, espero que vocês tenham gostado dessas imagens que eu encontrei aí na internet. E o pessoal lá fora não quer saber se está nevando, se está frio, não quer saber, não. Vai lá e voa o seu aeromodelo. Aqui a gente bateu um ventinho fraco, gelado, a gente não vai mais. O povo lá vai no meio da neve voar. Por quê? Porque realmente gosta, né? Então, sejam muito bem-vindos, vocês aí do Instagram que estão ao vivo, vocês estão assistindo gravado, tá? E do YouTube também, que estão assistindo ao vivo e gravado. E agora nós vamos trazer aqui para dentro da nossa live o nosso convidado, né, especial aqui, que é o Rodrigo Manzano ou Mansano. Rodrigo, responde aí para a gente, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado, Dail, pelo convite de estar aqui com vocês, podendo explicar um pouquinho a nossa experiência e tal, com o aeromodelismo, que já venho de praticamente 40 anos de prática aí. Então, eu espero que a gente possa explicar alguma coisa aqui que seja realmente útil para o pessoal aí. Eu acredito que vai ser sim, porque tem bastante coisa que a gente pode falar. Experiência não está faltando. Então, Adail, o meu nome é Manzano com S, né? Nós temos na família tanto com Z quanto com S. Então. Eu perguntei Então, porque eu conheço aqui na minha cidade o Manzano com Z, né? Falei, agora eu já não sei se é Mansano ou diz a lenda que Manzano, né? somos todos parentes. Então, agora eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí. Passa aí o seu currículo aeromodelístico de VCC, faz favor para a gente. Bom, na verdade, eu só pratiquei VCC a vida toda. Eu estou com 52 anos e eu comecei a prática de aeromodelismo lá com uns 12 anos, mais ou menos, com aqueles aeromodelos elástico, o planador jogado da mão, da Aerobras e tal, como a maioria do pessoal que é lá dessa época começava, né? Então, comecei por aí e aos poucos fui galgando degraus aí e pedindo de presente para pai um motor e tal, e começando com o Glow, logicamente, naquela época que a gente só tinha motor explosão. Comecei com o Saci 15, depois o saudoso, mas não tão saudoso, que a galera ainda usa muito, é o Fox 35, o Fox 36. Depois de um tempo com os motores OS 40, depois o S52 quatro tempos, depois o Saito 72 quatro tempos. Então, tudo isso no VCC. Eu nunca tive experiência de rádio. Recentemente eu comprei transmissor, um equipamento de rádio aqui, estou montando um aeromodelo para mim para eu tentar experimentar o RC. Mas ao longo desses 40 anos, só VCC mesmo. Então, basicamente é isso. E depois de um tempo já mais adulto, a gente buscou a modalidade de acrobacia, que é uma modalidade que me apetece mais, e sempre tentando melhorar a prática, melhorar o voo, melhorar os aeromodelos que são utilizados, né? Construir os aeromodelos nessa vida toda aí, sempre tive as construções minhas, né? E recentemente a gente tentando evoluir, partimos para outros modelos, já composite, que eu posso depois mostrar para vocês aí como é que funciona e tal. Na verdade, eu separei um material aqui para depois, durante o papo, a gente ir mostrando para o pessoal conhecer como é que funciona, né, Dail? Perfeito, perfeito. Olha aí, ó. Minha visão do VCC, antes e depois do elétrico. Conta essa história aí pra gente, porque o título dessa live aqui é interessante, né? Porque minha visão do VCC, antes e depois do elétrico, eu acho que tem gente que não vai entender isso aí. Então, explica pra gente que é isso aí, essa minha visão aí. Como é que é essa história? Então, Dail,
Pessoal, como eu comentei antes, o que acontece? Eu voei motor explosão por muitos e muitas décadas, muitos anos. E, posteriormente, quando começou a surgir os primeiros aeromodelos elétricos, começou a surgir o interesse meu por essa motorização por uma série de fatores, né? É, em 2006, eu tive o prazer de ser patrocinado pelo Sr. Thomas Case para a gente ir para os Estados Unidos participar do campeonato americano lá. E eu fui com o motor explosão Saito 72, com um P-51 Mustang, que era o modelo que era para ser construído para fazer esse desafio de ir para lá. Como fui eu e mais uma trupe de brasileiros, foram quase 30 pessoas para lá. E eu fiquei abismado ao chegar lá e um dos modelos que eu vi lá, de uma pessoa que chama Mike Palco, que depois eu acabei conhecendo melhor ele, fiz uma amizade com ele. Em 2006, ele já estava, foi o primeiro aeromodelista de acrobacia a voar com um aeromodelo elétrico no Campeonato Americano. Numa época, em 2006, que a competição era ferrenha lá, né? Era muito acirrado. E ele voou esse modelo lá no NETS, que é o campeonato americano, né, o nacional deles. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? E todo mundo realmente ficou boquiaberto ali com a situação, tal, com a novidade. E dali plantou uma sementinha na minha cabeça. Eu falei assim, olha, não sei não, um dia eu vou voar esse negócio aí. E daí, em 2008, 2 anos depois, seguindo mais ou menos os passos dos americanos, né? Seguindo mais ou menos, não, seguindo totalmente os passos dos americanos, eu fiz a migração para motorização elétrica, aprendendo aos poucos tal. Até então, eu voava motores Glow, né? Motor explosão, seja dois tempos, os motores mais simples, SAS 15, CB 25, Fox 35, OS 46 LA, depois OS 52 quatro tempos, depois o Site 72. Eu tive uma experiência até boa no VCC, né, que é o voo circular controlado de acrobacia, utilizando os motores a explosão. Mas, por uma série de fatores, o motor explosão ele demanda muita coisa, né? Demanda um ajudante para você voar, sim, preferencialmente com um ajudante, né? Existem umas formas de você dar a volta nisso aí, do ajudante, mas preferencialmente você teria que ter um ajudante para ser alguma coisa mais segura e tal. Então, você tem que ter duas pessoas, às vezes pode ser que você não tenha mais no momento, você não tenha um colega para ir com você para a pista, e vamos dizer, é um probleminha do Glow, do motor explosão. Outros problemas que são inerentes ao Glow, que é, por exemplo, a afinação de motor, temperatura do ar, qualidade do combustível, né? O que a gente passava muito aqui, às vezes, simplesmente do álcool puxar uma umidade ali, e de repente ter uma dificuldade de funcionamento do motor explosão, né? E isso mesmo com dois tempos. Com os quatro tempos é mais complicado ainda, mais complicado do que no rádio, né? Porque ali qualquer alteração de carburação de agulha dá uma baita de uma diferença. Então, o que acontece? É um negócio, o motor explosão é um negócio assim, precisa ter uma mão boa e tem que ter uma paciência para que as coisas se acertem, né? Para obter um desempenho sempre o melhor possível, né? Dentro de uma competição e tal. Então, assim, com base em todas essas situações que eu comentei, eu acabei pensando, poxa, esse negócio de elétrico pode ser legal. Em 2008 eu comecei a minha jornada no elétrico e aos poucos eu fui vendendo todo o meu equipamento Glow e fui trocando, migrando tudo para o elétrico. Então, isso foi em 2008, né? E aí, posteriormente, em 2013, 5 anos depois, eu fui o primeiro aeromodelista a participar de um campeonato brasileiro voando com motor explosão. Me recordo que até na hora que eu fui voar lá no Ibirapuera, estava Explosão ou a boa elétrica? parte do pessoal lá, o Belém Rodrigues, que é um cara, né,
é um ídolo do VCC de acrobacia. Tinha vários pilotos, tinha mais de 30 pilotos lá. A pista ficou um silêncio para eu voar, porque ninguém conhecia aquilo, né? Então, o pessoal ficou abismado. Falei, "Não, vamos." Então, ficou aquele silêncio, parou tudo, ninguém falava um ar e eu voando. Falei, nossa, olha a pressão na minha cabeça, né? E ainda era um avião que era uma motorização que ainda não estava muito bem desenvolvida. Funcionava legal, mas ainda não dava um desempenho tão interessante, né? Como hoje, assim. Acho que você se confundiu. Você falou que foi o primeiro a voar com motor a explosão. Não, não era explosão, era elétrico. Não, desculpa, com motor elétrico. Ah, E tá. em 2013, desculpa, eu fiz uma confusão, tá vendo? É. Então, foi o primeiro a voar com motor elétrico. O pessoal, todo mundo voando explosão. Ninguém nem sabia direito o que era elétrico ainda, né? Então, realmente foi uma novidade. E dali em diante, o pessoal devagarinho começou a migrar todo mundo para elétrico. E hoje, se você vai num campeonato brasileiro, tem um ou outro que ainda insistem no Glow porque gostam e tal, não tem problema nenhum. Vai voar o seu motor Glow lá, tranquilo, sem problema, né? Mas hoje, por conta de todas essas circunstâncias ligadas ao elétrico, o pessoal, por tudo isso, acabou a maioria migrando para motor elétrico, né? Abandonando o motor a explosão, né, Adair? Do ponto de vista funcional, né, assim, eu sofri muito com o motor a explosão no início do VCC. Eu não sei Sim. qual foi o seu primeiro aeromodelo, mas o aeromodelo não, primeiro motor. Uhum. Mas o meu motor, você imagina o que era, não? Eu até Era, imagino. era um WB 1,5 Hum. feito aí, cara. Aqui é Maringá? Apucarana, do lado de Do Londrina. caramba, do caramba, É, exatamente. Feito aí, é. você é de Londrina, você está em Londrina agora, né? Sim, eu sou de Londrina, moro aqui. Isso, então. Você imagina, mas não pense você que eu fui na loja e comprei o motor. Não foi assim, eu não tinha condições. Eu vou te Aham, contar a história, porque foi meu primeiro de VCC. aham, O que que eu fiz? Eu ganhei uma carcaça com virabrequim de um amigo, porque eu não sei o que aham. que aconteceu, que só sobrou a carcaça e o virabrequim. Aí do outro eu ganhei uma biela e um pistão. E de um outro, olha isso, e de um outro eu ganhei uma camisa. Aham. E era um diesel 1,5 WB. Só que eu não tinha o cabeçote. Esse é o Frankenstein. Pois é, não, para você ter uma ideia, o pistão não entrava na camisa. Sabe como é que ele entrou? Na lixa, Nossa. lixa d'água. Eu Aham, passei não digo, não sei, eu acho que foi mais de um dia até aquele negócio entrar, né? Quer dizer, eu fiz uma aham, retífica manual. Aí aham. depois, para ir voar, eu tinha um outro amigo que tinha um WB 1,5 e o cabeçote do WB 1,5 era de rosquear. Sim. Então a gente tirava do dele quando eu ia voar e punha no meu. Olha que Meu loucura, Deus. cara, né? Agora imagina como essa encrenca para funcionar. Antes de ir a primeira vez para o campo, eu juro por Deus, cara, não é exagero. Foi um dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele pegou ali para umas 6h15. Foi a primeira vez que ele funcionou, você acredita? Ou seja, eu Uma coisa é amaciei, certa, você queria eu, bastante isso, né? eu fiz aquele troço, ajustar camisa e pistão no dedo. Fiquei com o Na dedo marra. desse tamanho, assim. Você imagina? Naquela Aham, época, start, essas coisas não existiam. E motor aham. WB, diesel, você imagina os contragolpes legal que eu tomei. Mas Sim. pegou. Então, o Aham. que eu sofria no campo depois, mesmo que você tivesse um WB novo, você chegar no campo, 1,5, Já e fazer sofri. um voo já era sabe, era um negócio assim, um voo numa tarde era um negócio do outro mundo. Então a gente Aham. conseguia fazer, eu conseguia fazer no máximo um com esse motor. Agora, um amigo Uhum. meu fazia uns dois, três, conseguia fazer uns dois, três, com o WBzinho dele, né? Aham. Mas é um troço assim que eu a vida inteira eu falei, meu Deus, será que é isso, essa porcaria sempre? Aí saiu o Glow, né? Aí começou a Aham. chegar o Glow. Só que aí, cara, quem que tinha dinheiro para comprar? Eu não tinha. Aham. Eu continuei com aquilo. Depois, com o tempo, eu gostava do diesel. Eu acabei mais à frente, quando já tinha passado um bom tempo, né?
Aham, alguns anos, eu consegui comprar um Super Tigre diesel D2, 2,5, né, aham, 2,5 cilindradas e tal, e daí foi. Eu não gostava muito do Glow, não, e eu vou te dizer por quê. Porque naquela época, a bateria que você tinha que comprar custava uma bola de cara, era de telefone. Ou aham. você ia num cara que cortasse uma bateria, um vaso, aí você punha uma resistência e você tinha que carregar aquele troço até o campo. Pesava uma tonelada. A gente não tinha carro, não tinha nada, né? Entrar em E era, ônibus com aquilo, nem pensar, né? aham, Entrar com aeromodelo, com bateria, os caras nem deixavam. Mas, enfim, aham. a gente ia a pé, cara, era um negócio de doido. Mas esse foi meu início no, É, nesse o meu negócio foi aí. um pouquinho mais fácil, porque na época lá, eu choraminguei pro meu pai lá, eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu quero um motorzinho desse aí, me dá um motor desse, ó, junta 3 aniversários, mais um Natal, Aí é bom, e, né? né, e me dá um motor. Me deu um motor, um Sassi 15, também feito por aqui em Londrina, perto de Londrina aqui. Mas É o Sassi era o melhor. famoso Sassi 15. E aí o que que acontece? Esse motor eu não sabia direito, não entendia nada, era um moleque novo, de 13 anos. E aí eu falei, bom, você falou, você tem que fazer o combustível e tal, mas eu não sabia que tinha que ligar a bateria nele. Para mim, ele ia pegar, sei lá, por força do Espírito Santo. Bati, Era bati, bati, diesel, tinha que bati, ser bati, diesel. e me apanhei e não pegava. Eu falei, meu Deus. Aí que eu falei, bom, não vou apelar, achei um aeromodelista de rádio na cidade, falei assim, meu, eu não consigo de jeito nenhum dar partida desse motor, mas me mostra como é que você está fazendo. Falei, não, você tem que ligar a bateria nele, senão não vai pegar mesmo. Então, esses começos, assim, eram... É difícil. É uma Mas época que uma coisa é você não tinha certa, né, ninguém para Nail? ensinar nada, né? É, uma coisa é certa, a gente queria, né? Queria. A Não, gente queria muito. no meu tempo, cara, comecei a fazer meu primeiro aeromodelo sozinho com 7 anos e meio de idade, você imagina, né? Tem até uma Aham, história que eu conto, mas é muito comprida. Mas aham, ninguém ensinava nada, ninguém sabia nada. Tinha é, uma loja no Brasil, no meu tempo era só uma. Era a aham, Aerobras em São Paulo. Aí sim, mais à frente criaram, acho que era Robilândia no Rio de Janeiro, era uma coisa assim, eu não me lembro bem. é, Então só tinha uma loja, você praticamente não conhecia ninguém, né, cara? é. Nada. Então você tinha que realmente aprender, era muita cabeçada. Não era Não tinha fácil, não. internet, não tinha nada, né? Não é nada. Hoje você fala, quero trocar a privada do banheiro, a tampa da privada do banheiro. Você vai na internet, você acha como troca, e vai por aí, coisa bem Sim, simples, né? Mas coisa complicada também se acha, né? É um negócio de doido. sim, Hoje é sim. muito mais simples essas O coisas. acesso é Mas muito mais tranquilo. mesmo assim, você começar sem uma orientação correta é um negócio complicado, cara. É um É. negócio complicado. Gasta Mas muito hoje tempo em e dia, até dinheiro. para você Mas, achar as pessoas certas é mais fácil, né? Até para você sim, achar é as mais fácil. pessoas é mais fácil. Então, Pois por é. exemplo, é o que eu falo, A gente assim, se achou, por exemplo. então, e o pessoal aqui em Londrina também, o pessoal acaba surgindo, às vezes até um pessoal mais antigo, que praticou lá quando era moleque, acaba achando a gente, às vezes, pela internet. Então, Exatamente. acaba aparecendo na pista, oh, vocês ainda voam Isso é aqui e bom, cara. É bom tal, que vocês têm pista. voamos. É. Aqui E nós não hoje temos nós mais temos pista. um caso desse. É um amigo nosso, que é o César, fazia 40 anos que não voava no modelo e já está aí mandando bronca agora. Então, Já assim, a voltou, internet né? ajuda bastante, né? Isso é muito bom. É. E, na verdade, eu achei uma foto aqui, cara. Não sei se vai aparecer aí, vai ser meio difícil, Aham. mas eu tô voando, é difícil de ver aí, ó. Tá vendo um branquinho ali na árvore? Aham. Aquilo ali é um Cox TD 049 e o control. E eu tô aí, ó, de shorts voando esse troço. Isso aí foi lá nos Estados Unidos, na casa de uma prima, você acredita? Olha Olha só, só, negócio de doido, cara. que Aí o maravilha. combustível, lá eles tinham o combustível para esse motor, né? Aham. Isso aqui foi em 91. Aqui era Nossa. difícil de conseguir a raio da latinha da Aham. Cox, que vinha com nitrometano, né? Na época, Sim. nitrometano. Acho que era isso, eu não lembro. Não era É o nitrometano, sei nitro, lá o é. que que era. Era nitro, é. E era dificílimo, porque tinha que importar a latinha, que esse combustível aqui não tinha isso, a gente fazia o combustível. Eu fui com É. essa encrenca lá,
Ali tem o quê? 6 metros de cabo, no máximo, né? Era um Aham, 0,49 daqueles de plástico, né? Feito lá e vendido para molecada. E aí eu fui sim, voar para. Minha prima pediu para voar para o filho dela, que ela tinha dado para o filho dela, eu voei. Eu achei a foto hoje, que coisa de doido. muito Mas bom. vamos falar desse aeromodelo que está aí, cara? O que você acha da gente começar pelo mais, assim, o mais tradicional primeiro? Isso, é. Nós Legal. temos esse pratinho aqui, que é um avião que, por exemplo, eu construí sem. Foi uma época que eu não estava com tanta gana de praticar, e eu construí esse modelo num apartamento que eu morava pequeno, tal, e acabou me servindo. Esse modelo já é elétrico. A época que eu construí esse modelo foi 2015. Então, de 2008, quando eu comecei a voar elétrico, até esse avião aqui, tinham se passado 7 anos, né? Já tinha construído vários outros modelos, mas na época, como eu não tinha um espaço legal, eu construí esse modelinho aqui. É legal mostrar esse modelo aqui, porque, na verdade, esse aqui é um kit da Brodac, que é relativamente acessível ainda, né? No Brasil, é possível conseguir, ou pelo menos algo. Ele equivale mais ou menos um modelo, tamanho de um modelo para tipo Nobler, que é um avião É bem grande. famoso no VCC, né? É, o Nobler é famosíssimo, cara. É bem famoso. Foi campeão mundial esse avião na mão do Gesek e tal. É, e aí, esse aqui iria um motor 35, 2 tempos, né? Então, eu fiz a conversão dele para elétrico e esse aviãozinho voa maravilhosamente bem. A minha namorada, ela não conhece nada de aviação, mas mais ou menos há um ano atrás ela começou a ir comigo para a pista e aprender. Então, o que acontece? Eu comecei a explicar para ela alguma coisa sobre aerodinâmica, sobre como que é o voo, como é que é tudo e tal. Mais uma vantagem do modelo elétrico é que você consegue regular a velocidade do modelo do jeito que você quiser. Se você quiser voar ele pendurado no cabo, você consegue. Se você quiser voar ele mais rápido, você consegue. Então você tem um espectro de velocidade, uma margem de escolha de velocidade. Por exemplo, a partir do momento que ela começou a voar melhor, eu comecei a acelerar o avião. No comecinho, para ela não ficar tonta, tal, eu soltava um modelo super leve, super lento e ela conseguia voar numa boa. Não ficou, perdeu aquela questão da Uhum. tontura de ficar girando. Sim. E, no, e a partir do momento que você consegue já ter um certo domínio, você começa a aumentar a velocidade do modelo até chegar numa velocidade que é praticável, né? Então, agora eu quero que você me explique isso, cara. Como Aham. assim você modificou a velocidade? Você modifica, consegue modificar? Você tem algum tipo de acelerador aí? Como é que é isso? Porque tem uma É, bateria. Se liga a bateria, ele vai para a máxima. O que você tem é, aí que muda a velocidade? na verdade, Esse funciona é da o seguinte grande lance forma. dessa live, cara, é entender essas Aham. coisas, né? É, nós temos aqui eu retirei era um modelo de um amigo nosso que está aqui em casa para eu dar uma configurada. Essa pecinha que está aqui nessa parte aqui, é o controlador do motor, que é o famoso ESC, né? É o ISC. Então, aqui ele vai ligar do motor nessa. O motor é esse cara aqui, né? Ou, vamos falar melhor, por exemplo, esse motor aqui estava nesse modelo, foi trocado porque ele estava com rolamento ruim e tal. Então você ligaria aqui, né? Faria a conexão aqui e a bateria no controlador aqui. E no meio do caminho tem o timer, que no caso do Brasil, nós temos, graças a Deus, nós temos o Rogério Fiorotti, que desenvolveu um timer nacional. Esse timer ele serve para controlar a aceleração do motor, tempo de voo, uma série de fatores. Esse timer aqui já é muito avançado, já tem muitas configurações aqui dentro. Tem uma tecnologia embarcada aqui incrível. Tem 2 sensores G aqui que ele mede a força G em 2 planos. Então é um equipamento muito legal. Você pode montar um modelo simples ou um modelo mais avançado.
Não tem, você pode usar um timer. Esse timer aqui do Rogério Fiorotti, ele é o que a gente chama de um timer ativo, porque ele tem um sensor aqui, que é essa peça aqui, que, de acordo com a posição que o modelo está, ele entende, o sensor G entende qual é a atitude do avião, se ele está subindo ou descendo. E você pode regular tudo isso de forma a otimizar o funcionamento do motor. Quer Mas, como dizer, você perguntou, a parte da programação, né, da velocidade, daquele deixa eu te voo interromper um básico. pouco aqui. Deixa eu te interromper um pouco. Pode falar. Esse que você acabou de mostrar, quando você põe o nariz para cima, ele acelera? Sim. Aí você nivelou, ele vai para um giro médio, é isso? Você Aí pode depende do regular. que você regula. Botou o nariz embaixo, ele desacelera. Porque esse timer aqui ele é voltado para uma atividade de acrobacia, né? Então, Sim. o que acontece? No VCC, você não controla a rotação do motor de dentro em competição, você não é permitido que você controle a rotação do motor manualmente. Mas, Sim. como isso aqui simula o funcionamento do motor, a explosão otimizado para a acrobacia de VCC. Que esse motor, geralmente, quando ele estiver subindo, ele acelera, e quando ele estiver descendo, ele tem uma tendência a desacelerar. Então, isso aqui, na verdade, ele emula o funcionamento do motor ótimo de a explosão para acrobacia de VCC. Só que é elétrico, né? Então, esse timer aqui, ele é um timer ativo. Esse sensor aqui, ele controla, ele que manda informações, ele imputa informações aqui para que a outra parte aqui controle o avião da forma como você quer. Você pode regular uma série de fatores, né? Você Mas regula existem os antes, você timers. regula tudo antes. Você Oi? regula tudo antes. Você regula tudo antes. Regula antes do voo, né? Depois que Tá. você decolou, você não tem mais acesso. Pela regra básica do VCC, de acrobacia, de competição, você não pode mexer mais na regular. Você tem que regular e Certo. voar. Então, mas nesse modelo mais simples, o que acontece? Eu tenho um timer que, na verdade, é o mesmo, eu só desligo o sensor, essa parte fica no operante, e eu consigo controlar com essa caixinha aqui, que chama Jetbox, Sim. eu consigo configurar tempo de voo e, no caso, o atraso, o tempo para eu entrar na pista, eu posso colocar até 1 minuto, se eu quiser. Olha que Eu beleza. geralmente uso 45 segundos, que é um atraso para você poder apertar aqui, ligar o sistema e entrar e pegar a manete. Então, geralmente, eu uso com 45. Tem gente que usa 30 e tal. Então, você configura isso, você configura o tempo do voo, você configura, no caso de um voo mais básico, você configura a velocidade horizontal, né, a velocidade nivelada que ele vai fazer. Então, com isso, Adail, eu consigo, por exemplo, no caso da minha namorada, configurar de uma forma que ele voe bem confortável para a pessoa. Diferentemente da forma como a gente aprendeu lá no passado, que o motor praticamente só tinha uma aceleração, você tinha que dar uma aceleração máxima, senão não decolava, né? Então, hoje em dia, é bem mais amigável, digamos assim, o início de uma pessoa praticando VCC, né? Por conta do elétrico. Permite esse acesso mais fácil. Lá nos Estados Unidos, existem vários vídeos, inclusive filho desse rapaz que eu falei, que é o Mike Palco, lá, que é o primeiro cara que competiu em acrobacia no nacional deles lá. O filho dele, acho que deve ter uns 7 anos. O moleque aprendeu a voar, ele voa, é um pichotinho que acho que o avião quase leva ele junto e ele está lá voando. É É incrível. isso aí. É muito, Então, muito legal. essa apresentação inicial nossa aí, não sei se você reparou, é um elétrico na neve. Eu vi. Eu É acho que um ele tem algum elétrico na neve. controle de Tem. aceleração ali, que Eu acho que ele, ele tem um rádio, né? ele Provavelmente ele toca. tem. O Por pessoal. exemplo, gostaria, gosto, e vou fazer isso. Provavelmente, É, quando eu construir o meu, o que eu projetei, né?
eu vou fazer isso, eu vou colocar um receptor, um rádio e tal, para eu acelerar e desacelerar e fazer Uhum. lá de dentro, vou ficar com o rádio pendurado no pescoço. Com um radinho simples dá É para fazer. E um fica rádio super legal. simples, fica É, bom. fica. E E você consegue agora é fazer, muito troca repetir. interessante, viu? É É, muito interessante esse sensor que você tem aí, viu? Que é, determina a posição e que consegue, então, acelerar e desacelerar dentro dos parâmetros que você já colocou, né? Isso é é, muito bom. isso. Agora, como é que a gente faz a conversão? Por exemplo, eu tenho um aeromodelo que é para voar com motor 25 ou motor 15, por exemplo, vamos dar dois exemplos aí, ou 15 ou 25 de U-Control. Aí eu quero Aham, botar, e ele é com motor a explosão de dois tempos. Aí eu quero colocar um motor elétrico. Como é que é uhum. essa conversão? Onde é que a gente consegue isso? Então, assim, isso pode ser feito um cálculo, tudo, mas na verdade hoje em dia, o que acontece? A forma mais fácil que eu vejo é assim: existe a única empresa que produz equipamentos para VCC de todos os tipos de equipamento para VCC no mundo hoje, em escala assim, vamos dizer, industrial, é uma empresa que tem nos Estados Unidos que chama Brodac. Ela existe faz acho que uns 20 anos, mais ou menos, e eles têm uma série de kits de VCC de todos os tamanhos, desde modelos pequenos até modelos maiores, tipo esse que está aqui atrás de mim, eu digo só em relação ao tamanho, né? E o que acontece? Eles têm um, uma frota de tipo Aerobras, tem todos os modelos que você imaginar, desde um 049 até um motor para um avião para levar um motor 75. Eles têm toda essa linha de kits deles. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: eles fizeram testes, eles converteram toda a linha deles foi convertida para elétrico e testado, tudo testado. Então, na verdade, eles têm uma tabela que é praticamente uma receita de bolo. Você vai na internet, baixa a receita de bolo dele, salva e você imprime ela ou não, e você ali já tem a receita do bolo prontinha. Ah, eu quero montar um avião com motor 15, um tamanco B2 com motor 15. Você vai lá, você vai achar um modelo lá semelhante e você vai simplesmente pegar a receita que já está pronta, com hélice, com ESC, com bateria, e simplesmente usar a receita que já está pronta, para não ter, porque você sabe que hoje em dia o equipamento com esse dólar meio salgado, né? O dólar tá Difícil você brabo, né? comprar um equipamento e depois você falar, puxa, mas não ficou tão bom. Ali não, ali você vai fazer uma Mas aquisição corretamente. e você vai falar assim, bom, para esse modelo aqui, isso aqui já vai funcionar, porque eles testaram tudo que eles estão colocando lá. Então é Você, legal isso. você poderia me mandar depois, me manda pelo WhatsApp o link Sim, dessa Brodac, que aí eu coloco na descrição dessa live, desse vídeo, sim. para para o pessoal ter acesso. Inclusive eu mesmo quero, quero conhecer, porque eu não conheço, né? Inclusive, Adail, esses tempos atrás, eu tinha essa planilha, essa tabela, essa planilha salva de muitos anos atrás, né? Aí eu fui olhar, falei, poxa, peraí, parece que essa planilha foi assim, eles vão evoluindo a planilha e Sim, vão, tem, vão melhorando, né? eles vão melhorando. Então, assim, eles já fizeram o trabalho para nós. O pessoal aqui do Brasil foi lá. Eles têm um evento que, inclusive, vai acontecer, acho que esses dias aí, acho que esse final de semana, se não me engano. Chama Brodac Fly-In. O pessoal brasileiros foram lá com o Thomas Case em 2008, 2007, eles foram para lá, ou 2008. Eles foram para esse assim, um evento, né? É um evento que tem competição, tem voos e tudo. Então, assim, eles é uma indústria bem grande, assim, apesar do nosso porte do VCC não ser tão grande, mas em escala mundial eles têm. Então, é muito bom usar essa planilha já a partir dali. Praticamente a receitinha do bolo vai dar certo, entendeu? Não vai dar problema para você.
Então, e eles têm um site, né? Nesse site tem a Tem, planilha e tem os kits que eles vendem, os motores, tudo. tem todo o equipamento. Ah, se Você. você puder, por favor, manda esse link para mim para eu botar aqui na descrição do vídeo depois, Não, com porque certeza. Você eu acho que é, muita você é gente vai se tranquilo. interessar, viu? Inclusive eu, Aham, né? Principalmente. sim. É, cara, isso é uma coisa que eu sei que parece piada, mas por conta desses percalços que eu passei, eu sempre pensei em usar um motor elétrico. Só que naquela época eu ficava as coisas que eu imaginava. Que motor que tinha? Tinha Mabuchi, aquelas Aham, porcaria. Falei, como é que sim. eu vou botar um negócio desse? Como é que eu levo energia para lá? Será que dá para pôr um em cada cabo? Mas aí não vai poder fazer nada porque vai encostar as cabeças. O que eu tinha na cabeça era bem Sim. novo, eu pensava já isso. Porque Aham. realmente se a gente for pensar, cara, eu acho que o maior problema do motor a explosão é que, e o dois tempos, né, principalmente, eu costumo dizer que o motor dois tempos ele é maravilhoso, relação peso-potência sensacional, ele só tem um problema, ele para quando ele quer. E não tem É, não, conversa, não não tem só o dois conversa. tempos, né? O quatro tempos também para. O quatro tempos mas como é mais elaborado, já é um pouco mais difícil. E, aliás, falando nisso, eu tenho observado, né, que eu participo dos grupos de VCC, que o pessoal vai voar realmente com motor quatro tempos. E o motor quatro tempos, eu acredito até que o tipo de conformação, de projeto dele é diferente do dois tempos, como no avião também é diferente do motor de carro. O É, motor quatro tempos é feito para acelerar e desacelerar, né? E os dois tempos antigos eram feitos só para ficar acelerado, né? para giro, né? Então, hoje eu acredito que não vai dar problema nenhum mecânico, né? Mas, por exemplo, num avião, se você trabalhar com ele acelerando e desacelerando, ele vai quebrar o virabrequim. Uhum, Ele é para trabalhar, chegar num giro e parar. Ele não é carro que você fica acelera, desacelera, acelera, desacelera, uhum. né? Ele quebra o Ah, virabrequim. Porque o avião é não. feito assim: você dá uma potência e voa. Aí você Uhum, retira um pouco, mas não pode ficar é, que nem carro, não dá certo. Ele quebra uhum, mesmo. E é é, claro que isso, né, com certeza, não acontece com o motor de aeromodelo, não vai quebrar porque é diferente, né? É uma construção muito, muito sólida, muito forte. Mas eu aham, acredito que a característica é diferente de um para outro, especificamente quando o motor é dois tempos de cabo. aham. E porque os quatro tempos eu não conheço nenhum de cabo. Eu conheço É, adaptações, entendeu? é, são O adaptações. carburador é outro, né? Tanto o pessoal voava muito com o S52 quatro tempos, era um motor muito bom, porque a relação, ele não é um motor pesado, né? Era um motor relativamente leve, produzia uma boa potência e o pessoal fabricava um adaptador para VCC, tirava o Ah, carburador de rádio e adaptava um carburador de VCC nele. E tinha um funcionamento bem legal. Voei muito com esse motor, eu tive dois desses. E Saito também, o Saito 72 já é um motor maior, né? Eles também era feito nos Estados Unidos um adaptador também para o Saito 72. interessante, Teve uma cara. época que era bastante famoso os quatro tempos, né? Até foi depois que tem um rapaz francês que ele ganhou um campeonato mundial com quatro tempos. Então, daí depois o pessoal, os motores quatro tempos viraram meio que uma febre durante um tempo, né? E então é um desempenho legal, só que o modelo tem que ser construído de uma forma distinta, né? Porque é um motor um pouco mais pesado, então tem que É, é outra configuração de modelo, não é igual um tradicional para dois exato. tempos, né? Perfeito. Deixa eu dar um aviso aqui agora, pessoal do Instagram, porque tem gente entrando no Instagram. Pessoal do Instagram, na minha bio aí tem um link para você vir aqui para o YouTube. Porque aí no Instagram, por exemplo, se você fizer pergunta, eu não vou conseguir responder, porque eu estou aqui atento, é mais no YouTube. Depois, é claro, a gente vai também abrir para perguntas, caso elas existam. Mas enquanto a gente não abre, se você quiser vir aqui para o YouTube, fica à vontade, você que está no Instagram, vem para o YouTube. Porque agora eu virei aqui o meu celular e eu estou filmando a tela do YouTube, na verdade, aqui, Ah, né? Estou filmando a tela do YouTube. Só que aí eu não consigo fazer nada aqui, né, no Instagram. Então, tá no Instagram, quer vir para o YouTube? Link na bio aí, que tem. No meu story tem link também. Vamos lá, em frente. ah, ah. Desculpa ter interrompido aqui, precisa avisar de vez em quando. Não, mas tranquilo, faz parte da dinâmica da coisa, né?
É. Então, E assim, esse era o modelo. eu acho que o aeromodelismo elétrico ele traz muitas vantagens, assim, não que não possa conviver uma coisa com a outra, porque muitas vezes, Pode. inclusive, existe uma certa. O pessoal, eu acho que eu percebo ao longo dos anos, ó, décadas, né? Sei lá, década mesmo, Sim. Décadas, sem décadas, dúvida. que eu percebo isso, que eu estou nessa prática aí já há bastante tempo. Eu percebo o seguinte: o pessoal que é mais raiz, assim, que gosta do motor explosão, eles têm um certo preconceito com relação a gente que voa elétrico. Só que a maioria do pessoal que voa elétrico já passou pelo Glow, pelo motor explosão, e praticou anos, 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 porque isso aqui não nasceu Não. não nasceu em 1900 e bolinha, não. Nasceu em 2006. E mais ou menos no VCC, o uso no VCC começou lá para 2006, 2005. Ou seja, faz tempo para caramba, já faz 20 anos, mas antes disso, o pessoal todo voava motor explosão. Então, assim, é uma Explosão. questão de escolha, né? É uma questão de decisão, ver o que mais apetece a pessoa, né? Assim, a vantagem do elétrico, a daí o que eu posso passar para o pessoal também, para você, é que, assim, é, você se vai gastar o seu tempo praticamente todo ajustando o avião, digo assim, o pelo do ovo, né? Você vai achar o pelo do ovo do avião, porque um voo ele vai ser praticamente idêntico ao outro. Então, o que vai acontecer? Se você tiver, eu vou chegar na pista com 5 baterias. Se você não mexer no modelo para você otimizar a performance dele, fizer algumas alterações, você vai fazer 5 voos idênticos. Então, a evolução existe em algum vocabulário da minha área, que é a área jurídica, é o que eles chamam de atividade meio e atividade fim. Sim. Atividade fim é o que você busca, na verdade, né? Qual é o objetivo que você tem? O objetivo do VCC acrobático, por exemplo, eu falo porque é a minha modalidade, é melhorar suas manobras, fazer as manobras com mais perfeição do que ontem, né? Então, o que acontece? Essa é a atividade fim, o objetivo final é esse. A atividade meio, que é o equipamento, ele serve como um meio para você atingir o fim. Só que no motor explosão, muitas vezes você tem que ter uma luta ali com o equipamento para você poder ter um desempenho similar, porque entrou um vento, esfriou um pouquinho, muda toda a Muda regulagem do tudo. modelo. Então Muda tem, tudo. então o que acontece? O elétrico tem essa vantagem de você ter uma base para você evoluir as manobras, que é o que realmente interessa, né? No frigir dos ovos, o que interessa é isso, né? É o que Sim. você vai, são as manobras que interessam. É lógico que existe um saudosismo na parte de você falar, não, eu gosto de regular, legal. Mas Nossa. a galera que, tipo, não, que prefere a evolução da performance do modelo, eles migraram para o elétrico e não tem retorno. Mas assim, olha, para você ver, eu tive nos Estados Unidos ano passado e o ano retrasado, um cara que já foi campeão mundial e campeão americano, ele ganhou de todos os elétricos lá com motor explosão. Então, assim, ninguém é menos que o outro. E esse ano de 2024, ele não ganhou, ele perdeu. Então, assim, perdeu para o elétrico. Ano de 2023, ele ganhou com motor pipado a explosão. E no ano seguinte ele perdeu, ficou acho que em terceiro colocado, um negócio assim. Então, assim, é uma briga boa. Cada um Uhum. briga com as suas armas, né? E, Tá assim, certo. faz o que mais te apetece, né? Perfeito. Agora me fala uma coisa, o que mais que você tem em cima da mesa aí? Bom, aí aqui é o seguinte, eu coloquei aqui umas coisas que até eu nem lembrava que eu tinha mais. Lá em 2008,
quando eu comecei a voar elétrico, o pessoal, esse timer, isso aqui é um timer, isso aqui é um botão de acionamento e esse é o timer. Isso aqui vai ligado nesse equipamento aqui, tá? Ele vai ligado nesse equipamento. Eles em conjunto controlam o voo. Só que esse timer aqui, ele é um timer passivo. Ele pode ver que ele só tem um botão de acionamento aqui. Você aperta aqui, solta, você liga o sistema. Esse timer ele tem algumas funções, como por exemplo esse atraso, que eles chamam de delay, né? Que é o atraso para você, o tempo para você entrar lá no círculo, pegar a manete. Tem o tempo de voo e tem a velocidade do motor, a rotação do motor que você estabelece na programação. Infelizmente, eu vendia. É uma caixinha semelhante a essa, mas ela é só semelhante, ela é diferente. Eu vendi o equipamento e me sobrou esse timer, que eu nem lembrava mais que eu tinha aqui, mas mexendo nas coisas para fazer a live contigo, eu localizei esse timer antigo. É um do senhor que chama Wilbur Rubin. É um senhor bem de idade já, ele acho que nem pratica mais aeromodelismo, e ele fabricava isso aqui, e eu mandei para ele um dinheiro pelo PayPal, e ele me mandou o equipamento, inclusive a caixinha de programação. Esse é o primeiro timer que era utilizado em massa pelo pessoal do VCC. E ficou como recordação isso daqui, porque na verdade hoje ele já está bem em Está desuso defasado já, né? pelo pessoal de competição. Esse timer funcionaria bem num modelinho mais simples, por exemplo, tipo esse, que a pessoa só está buscando aprender a voar e tal. Mas num modelo de competição já não é mais utilizado. Nessa época desse timer aqui, lá para 2007, 2008, a moda na época lá nos Estados Unidos era eles conseguiram com que a APC, que é uma marca de hélices famosa, né, fizesse uma hélice específica para o elétrico de VCC acrobacia. E Nossa. foi essa hélice aqui. E essa hélice tem uma peculiaridade, né? Não sei se você consegue perceber, Dail, mas ela gira, ela é feita para girar horário. Ela é feita para girar horário. As hélices de motor à explosão, elas giram para cá. Assim como essa daqui, por exemplo. Essa daqui, ela gira para cá. Essa que a gente usava antigamente, ela girava no sentido horário. Fazia-se isso por conta de uma melhora de performance nas manobras que ficam na cabeça e tal, mas no fim da história também ficou no passado essa hélice aqui. É uma hélice muito bem feita, foi projetada e feita pela PC especificamente para... Está até escrito aqui F2B, que é a categoria de acrobacia oficial, né? Então, essa hélice aqui foi as primeiras que todo mundo usava. Até no Campeonato Mundial, quando eu fui em 2012 para assistir, o pessoal, os americanos usavam essa hélice aqui normalmente. Hoje em dia também já ficou no passado, junto com o timer do senhor Will Rubin. O timer mais antigo, né? Mais antigo. Eu fui em 2012 para um campeonato mundial lá na Bulgária, fui com o pessoal daqui de Londrina, o seu Mário Dana, que ele ia participar, ele foi representar o Brasil lá na categoria de velocidade, F2A, né? E ele é daqui de Londrina, já foi tricampeão brasileiro de velocidade, e eu fui com ele lá, ele e o filho dele, nós fomos lá e fui assistir a prova tal, e ele foi competir. Cheguei lá, me deparei com esse cara aqui. Esse cara aqui, em 2012, isso aqui é um timer. Eu comprei em 2012 lá, do cara que depois, assim, eu comprei no começo do campeonato, e o cara simplesmente se transformou no campeão mundial naquele ano, em 2012, com esse equipamento. Aqui já é de tudo diferente, já é o início da modificação de tudo. Essa plaquinha vermelha aqui, ela é uma plaquinha onde está o sensor que mede a força G.
Então, ele faz esse mesmo papel de descobrir se o modelo está subindo, assim ele vai estar subindo, e assim ele vai estar descendo. Eu falo assim, inclinadinho, Sim, porque... Mas a gente no VCC a gente faz manobra que o modelo sobe em pé, né? E exato. a gente tem uma manobra também que o modelo desce de nariz no chão, assim. E tem manobra que desce mais redondinho, os loopings e tal. Então, esse timer aqui, ele também faz parte da história da acrobacia de VCC. O cara que fez esse timer, projetou, construiu e vendeu e usou como campeão mundial, chama Igor Burger. Ele é da Eslováquia, ele já foi tricampeão mundial de acrobacia de VCC, né? E esse timer aqui era o primeiro que ele fez, o primeiro projeto dele que estava disponível para venda era esse aqui. Também, assim, de uma certa forma ele ficou no passado porque ele já está meio cansado já e eu preferi não utilizar ele mais porque eu tenho um pouco de receio. Eu tive uma falha e eu não sei Uhum. bem da onde que veio essa falha, então eu também ficou no museu também, eu já encostei ele, né? Aí, assim, para a gente seguir uma ordem, aí nós temos, depois do timer do Igor Burger, surgiu o timer que eu já mostrei aqui, que é do Rogério Fiorotti, que é um brasileiro de São José dos Campos. E ele desenvolveu o timer semelhante, o funcionamento é mais ou menos parecido, só que tem algumas funções extras, né? Ele tem mais um sensor G aqui que mede o seguinte: se o modelo perder tensão na manete, por exemplo, umas manobras em cima da cabeça, se o modelo perder tensão no cabo, ou seja, acho que você se recorda desse termo, se afrouxar o cabo, você pode regular aqui nesse timer de forma que ele dê um ganho de aceleração no motor. Então, afrouxou o cabo, ele vai ler isso aqui. Então, ele tem dois sensores. Um que vê Entendi. isso e isso, e um que ele lê esse movimento aqui no horizonte, esse movimento em relação ao raio do voo, né? Então, o que Sim. acontece? Se ele entrar, ou seja, se ele afrouxar o cabo, você pode regular ele para que ele dê 10% a mais de potência, uma coisa assim. Então, você vai ter um ganho e ele vai recuperar essa tensão perdida. É mais ou Então, menos como gritar: corre, corre, corre para esticar o cabo. seria mais ou menos isso. Só que o motor que vai fazer isso. Sim, Então, eu já fiz isso, meu amigo. eu já fiz também. Para salvar avião, a gente corre mesmo, né? Corre, não tem conversa. Tem. Então, esse timer aqui foi um timer que foi desenvolvido aqui no Brasil pelo Rogério Fiorotti, tá à venda, tá à venda. Tem gente do mundo inteiro que comprou esse timer já também. Nos Estados Unidos eu vi vários pilotos americanos, de tudo quanto é lugar do mundo, usando esse timer. Ele é bem completo. Até tem uma pessoa bem famosa que usou esse timer aqui, que chama-se o Bob Hunt. Bob Hunt foi campeão mundial lá para 75, mais ou menos, e ele é um piloto bem famoso nos Estados Unidos, é um senhor de idade, já também tem bastante idade, e esse timer aqui tem um acréscimo. Se você quiser fazer um bimotor elétrico com ele, você consegue fazer um bimotor elétrico com ele, que ele tem essa possibilidade de tocar dois motores, né? Olha que beleza. Então esse timer aqui é o do Fiorotti, é acessível, liga para ele, pede o timer, não tem muito Beleza. segredo também, né? Rodrigo, tem uma pergunta para você. Está aí na tela, você não vai conseguir ler, provavelmente. Se quiser, eu leio para você. Eu acho que eu consigo dar uma lida aqui, só vou ter que dar uma olhada de lado aqui. Quantos campeonatos você participou, geralmente, de tipo de prêmio que você ganha? É do Francisco, né? Isso, Olha, Francisco Filho. é o Francisco Filho. Então, Francisco, eu participei de algumas provas já. Eu sou um piloto de meio do pelotão, que nem eu falei para o Adail, né? A gente tenta ali subir, galgar uns degraus ali. Participei de alguns campeonatos já no Brasil. Tem uma história que a gente até falei com a Adail para a gente eventualmente
usar esse espaço aqui de hoje, dessa live, para a gente introduzir o pessoal no elétrico e no equipamento, né? E aí, assim, a gente pretende fazer uma outra live, né, Dail? Sim, Para a gente contar umas outras experiências que eu tive o ano passado, tal, que com competição. Mas, assim, eu participei de várias provas já com motor 4 tempo, na época lá, 2010, mais ou menos, até hoje. Quase todos os anos, alguns períodos não, mas eu sempre participei do Campeonato Brasileiro, tal, ficando ali no meio do pelotão, ali defendendo a metade do pelotão da galera, né? E a gente está sempre tentando galgar mais uma posição ali para melhorar a coisa, né? tá certo. Seria isso. Rodrigo, essa daqui é a primeira live de pelo menos três, né? Então, a ideia E, partiu assim, né? exato. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Aproveita agora para fazer também. Vale a pena, se tiver mais alguma dúvida aí. Enquanto isso, eu vou conversar com ele. Você me falou que você está saindo em viagem para É, assistir, e a passeio para assistir um campeonato, não é não? não, na verdade, vamos dar uma melhorada nisso aí. Eu vou participar de uma prova na Itália, eles chamam de World Cup, é uma prova aberta, né? Então, assim, você não, você basicamente você se inscreve para a competição e você participa. Você é uma prova que ela é regulada pela FAI, que é a Federação Aeronáutica Internacional, né? Você tem que ter uma série de detalhes. Por exemplo, você tem que ter a sua inscrição na FAI, né? Você tem que estar licenciado. Tipo, que nem no Brasil aqui, você tem que ter o seu BRA válido, né? Que é a sua licença de voo válida, né? Que é o meu caso. Você tem que estar certo com a licença internacional, você tem que ter um seguro. E aí você, mas enfim, você faz a inscrição, paga lá a inscrição e você vai participar. Eu queria fazer uma viagem para a Itália, e aí eu concatenei Achou essa prova. desculpa. É uma prova de 3 dias, né, na região de Turim. E então o que acontece? Vai começar dia 21, 22 de junho agora. Então nós estamos aí mais ou menos alguns dias aí da prova. Eu vou para lá dia 17 e aí pretendo participar, depois dar uma passeada lá. Aí a ideia, né, Laio, era a gente, num futuro mais próximo, a gente poder fazer uma live para contar um pouco da experiência, né, da gente. Eu falo que eu gosto de expor as coisas que acontecem, não é por ego, é para o pessoal saber que é Existe, né? possível, que a O pessoal também não gente sabe nem que existe. Tem gente que não sabe que o aeromodelismo de VCC existe. é, E o pessoal só e, na acha que verdade, só para você. radiocontrole é aeromodelismo. E não é assim, a gente É, sabe disso que não, né? sim, e na verdade, por exemplo, na Europa é uma modalidade muito bem forte, né? Por exemplo, esse ano vai ser o ano das World Cups. Acho que vai ter, sei lá, mais de 10 provas durante o ano lá. E as provas são assim: teve uma semana passada na República Tcheca, deu 30 e poucos caras, pilotos voando. Vai ter uma na França esse final de semana agora, provavelmente vai dar uns 30 caras. Essa que eu vou na Itália, até agora tem 30 inscritos, ainda não fechou a inscrição. Então, assim, tem prova na Espanha, tem prova em vários lugares. Então, assim, é, a modalidade ela é muito, muito praticada na Europa, né? Então, sempre as competições dá um número bem expressivo de pessoas participando, né? É, se você, E se, vo- se você fizer aí uma relação, vamos dizer assim, da sua cabeça, para cada cara que vai lá participar, quantos aeromodelistas que não participam tem? Vamos dizer assim, uma relação é, rústica, né? aham. Eu posso falar por nossa cidade aqui de Londrina, por exemplo, estou até com a camiseta da nossa associação, né? Isso, fale por aí, excelente. A gente tem uma associação aqui que foi instituída há mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos, e
Então, o que acontece? Hoje nós temos 5 pilotos voando todos os finais de semana aqui em Londrina. Esses 5 pilotos todos são federados na confederação. Todos eles têm a licença operacional válida. A pista de Londrina é homologada pela confederação. Só que tem um detalhe: nós somos 5 inveterados que estamos todos os finais de semana voando. Mas a nossa associação hoje deve ter algo em torno de uns 15, 16, 17 associados. Então, assim, o que é certo que se vai ter é o seguinte: todo final de semana vai ter 5 caras voando na pista, voando competitivamente, buscando evoluir e tal. Mas, de vez em quando, aparece o pessoal que é mais no esporte, né? Que é o pessoal que vai lá mais para uma diversão. Então, assim, é difícil traçar esse número, mas é uma coisa assim, algo em torno de um 3-1, assim. A cada Certo. competidor assim, que busca um desempenho, vai ter uns 3 ou 4 caras praticando de uma forma mais esportiva, digamos assim, né? Legal. O Dudu Peterlini, ele falou, É, escreveu assim: também temos os campeonatos internos aqui no Brasil, como o CIPA, Campeonato do Interior Paulista, e sempre temos várias etapas no ano. Fala aí para sim. mim, Dudu, da onde você está falando aí? Da onde você está escrevendo? Bom, então eu vou antecipar. Escreve O aí. primeiro é de Londrina. Ah, é de Londrina? Não, É, porque porque ele falou interior paulista e aqui em Piracicaba tem uma pista maravilhosa, né? Eu não sou de sim, Piracicaba, sim, mas é próximo daqui. E lá tem sim, uma sim. pista muito boa. Eu estou para ir lá, mas não tenho conseguido, né? Mas estou para ir lá É, conhecer essa pista, porque eu já fui tanto com, lá. E é com interessante relação. que eu nunca vi essa pista. E eu já A fui pista tanto de nesse Piracicaba? aeroporto, cara. Hã? Em A pista de Piracicaba. Eu tive o prazer de várias vezes lá e participei de várias provas do CIPA lá, do Campeonato Interior Paulista lá. Assim, para dar uma ideia do cenário, o cenário de provas no Brasil, é assim: esse ano de 2025, tivemos várias etapas, acho que 6 etapas de Campeonato Interior Paulista, e mais algumas etapas de provas oficiais mesmo, de ranking brasileiro e tal. Prova do CIPA, nós temos, uma prova não oficial, porque na verdade não é ligada diretamente à confederação, mas é uma competição que existe há mais de 22, 23 anos, né? Então, digamos que essa competição ela manteve o VCC vivo por todo esse tempo, né? Quem estava mais à frente disso daí hoje está à frente, que coordena tudo isso, chama Fernando Tanuri, é um piloto de Presidente Prudente, e o esforço do pessoal, dos praticantes e dos organizadores do CIPA é que manteve o VCC vivo, assim, com saúde, né, digamos assim. Então, já foram realizadas provas em Botucatu, tradicionalmente era Botucatu, Piracicaba, própria Prudente, às vezes Bauru, poxa vida, Limeira. E nós temos algumas provas que são fora do estado de São Paulo. Por exemplo, a nossa de Londrina. É o Campeonato Interior Paulista com um puxadinho em Londrina. Então, acho que Aqui, fizemos o umas Dudu 3 etapas do Campeonato do CIPA em Londrina. O Dudu escreveu aqui, ó, estaremos daqui a uns dias em Jataí, Goiás. Sim, porque daqui uns dias vai ser a prova, outro puxadinho do CIPA, porque o pessoal, depois de 20, quase 24 anos, 23 anos, fez uma amizade tão forte que as provas são realizadas além do estado de São Paulo. Então, essa de Londrina já tem uma certa tradição, mas tem um praticante lá de Goiás, que é o Bright, Carlos Bright, que ele é o seguinte: ele praticamente ele foi para todas essas etapas em 20 e tantos anos, participou de todas essas etapas. Olha, Então, o que acontece?
Ele, há alguns anos, talvez década, ele organiza uma etapa do Campeonato do Interior Paulista, lá na cidade dele, que é em Jataí do Goiás, lá em Olha Goiás. que legal, cara. Muito legal, É, hein? Muito como eu bom. vou estar viajando, eu não vou poder participar, mas o pessoal de Londrina vão 4 pilotos daqui de Londrina para participar dessa prova lá. Perfeito, maravilhoso. Tá ótimo. E esse, Agora eu acho assim, nós estamos com uma live já bastante grande, 1h11. aham, Você gostaria de mostrar mais alguma coisa aí antes da gente terminar? Agora é bom é, terminar, porque mesmo para colocar para o Instagram, vamos ver se essa aham, aqui, eu estou com o Instagram ligado aqui, vamos ver se ele fica, senão ele não aceita mais de 1 hora, é complicado. Mas aí eu uhum, divido em duas também, não tem problema. uhum. Diga aí. Eu Atrás de acho que você tem um aeromodelo diferente aí, né? sim, Esse, sim. esse, conta um pouco que era o modelo esse, que ele tem, inclusive, não dá para o pessoal ver. Deixa eu ver, deixa eu sair daqui para o pessoal enxergar. Aí, pode falar você, eu vou ficar fora da Tá. tela. Esse modelo aqui, na verdade, vocês estão vendo aí todo despedaçado, ele é um modelo que é ucraniano, né? E, e eu participei do Campeonato Mundial no passado, que é uma história que eu também pretendo, que a gente pretende, eu da UAE, fazer uma live para contar essa saga do ano passado, mas assim, para mostrar o avião, esse avião é um avião ucraniano e ele é todo. Os ucranianos têm uma história muito grande no aeromodelismo em geral, produção de equipamentos de ponta de linha, de várias modalidades, de velocidade, de corrida em conjunto, que é o team racing, acrobacia, combate. Eles têm um histórico de qualidade de construção e fabricação de materiais, motores à explosão. E esse modelo aqui é um modelo ucraniano, é, é um modelo tipo que hoje é difícil você conseguir algo muito superior a isso em termos de qualidade de equipamento, né? Ele é todo desmontável, né? É, ele cabe numa mala que pode ser despachada como mala mesmo num avião de num voo de linha aérea internacional e tal. A mala vai pesar 10 quilos e no máximo, né? Não pesa nem 10 quilos, dá uns 8,5 kg mais ou menos, com ele todo desmontado. É, e você vai chegar no destino e vai, onde você for participar de uma prova e tal, você vai montar ele e vai participar do seu evento. Terminou o evento, você desmonta ele inteiro e traz de volta, se Deus quiser, se nada de ruim acontecer com ele. Sensacional. Então, Como é que é o nome dele? oi? O nome desse modelo? Esse modelo aqui, ele se chama Cauldron, tá? Ele tá aqui, né? Acho que o pessoal consegue enxergar, né? Esse é um Consegue, eu modelo vi também. Esse modelo é Consegue, eu li. feito de material composto, ele é madeira e uma fina capa de fibra de vidro. Ele é todo feito em molde, com vácuum form, então ele é um modelo que é muito leve para o porte dele e para toda essa parte de ferragem que é necessária para você desmontar o modelo, ele é um modelo muito leve por apresentar todas essas qualidades, digamos assim, de você desmontar e caber numa mala, tudo. Então, é um modelo realmente que fica difícil você conseguir algo que seja melhor que isso daqui hoje em dia, né? Então, é muito leve. A gente vê aqui, acho que o pessoal consegue ver o balancinho, como é que funciona, né? Tem aqui nesse horn que está saindo aqui seria o flap, e lá atrás o profundor lá atrás, que vai depois de montado o modelo, né? E, então, assim, é um modelo que realmente oferece um desempenho bem elevado para o piloto, assim, né? Aí, Tá, perfeito. geralmente, demanda uma série de ajustes, ele não vem pronto para voar, né?
é necessário uma série de ajustes, tudo mais. Eu estou mais ou menos um ano com esse modelo, já apanhei bastante. Hoje eu estou um pouco mais, assim, digamos, mais entrosado com ele, já está mais ajustado. E tem um cara que é o tricampeão brasileiro nos últimos... Tricampeão seguido, né? Já foi campeão brasileiro em outras ocasiões, que é o Hamilton Magri Júnior, lá de Bauru. Tem me ajudado em muitos aspectos a fazer uns ajustes e me dar umas dicas de como fazer os ajustes necessários, né? E é com esse cara aqui que eu pretendo viajar daqui uns... Quanto que dá? Praticamente 15 dias, né? Daqui 2 semanas. Aí eu estou partindo para participar dessa prova lá na Itália, né? Então seria isso. Na verdade, aqui é bom mostrar essa parte aqui, porque essa parte é muito funcional também. Lógico que todas as peças do modelo são importantes, mas que eu tinha mostrado, né? Aquele sensor do timer que eu falo que ele faz a leitura de qual é a atitude do modelo. No caso aqui, se você vê essa pranchinha aqui, o timer está fixado nessa posição aqui. Então, naquilo que o modelo fizer o climb, né? Subir aqui, ou nivelar, ou descer aqui, esse cara aqui vai falar, olha, a posição do modelo é essa aí, hein? Vamos trabalhar. E aí ele manda os comandos para o motor reagir da forma como você quer, né? Então, basicamente é isso, né? A bateria vai colocada aqui dentro, né? Na baía que seria a baía do tanque aqui, mas não tem tanque, é um tanque de elétrons, como a gente brinca aqui em Londrina, né? O motor está lá dentro, acho que o pessoal consegue ver alguma coisa aí, né? A câmera está um pouco longe, eu estou filmando com o celular, então não é uma coisa muito maravilhosa, mas enfim. E aqui a frente do motor, né? Ainda vai o spinner com a hélice aqui ainda, que está todo desmontado, porque eu estava fazendo alguns ajustes. E ainda falta o spinner e a hélice aqui. Mas, na verdade, a hélice que vai ser utilizada é essa. Tem um adaptador, tem um spinner aqui. Isso aqui, na hora que for voar, vai montar isso aqui todo, com spinner, com tudo. E vai montar o modelo e mandar voar, né? Então, basicamente é isso, Adail. É o brinquedinho mais avançado que eu já tive. Maravilha, maravilha, Rodrigo. Você respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Ah, você vai voar lá, é? Como é que você vai levar o aeromodelo, né, no avião? Eu Então, estava pensando aqui, eu falei, agora eu que vou perguntar. Não deu tempo, você respondeu antes. Mas está ótimo, Rodrigo. Puxa vida, muito bom. Agora, para a gente encerrar, então, eu gostaria de saber se tem alguém que está assistindo aí que gostaria de fazer alguma pergunta para o Rodrigo. Seria praticamente agora. Ou então nós vamos ir terminando a live aqui, né? E ele fica devendo para a gente quando voltar, né? Aí você entra em contato comigo, fala, ó, estou aqui de novo, voltei, vamos marcar uma live, e aí nós voltamos aqui e você conta a história, como é que foi a história por lá, né? Se der certo, traz uns filminhos, umas coisas para a gente passar também, para a gente ver, né? Sim, Porque provavelmente vamos ter algumas filmagens de voos e tal, e fotos. isso, então, vai ser muito interessante. E é claro, você já voou com esse avião aqui, né, no Brasil, lógico, né? Já. Ah, claro, tá certo. Eu vou, faz um ano que eu estou voando com esse modelo, né? Tá só para ajustar ele, né? Direitinho, deixar bem ajustadinho, né? É um Eu sei que negócio, não no é fácil. começo é bem desafiador, né? Eu Hoje em dia já imagino. está bem mais tranquilo. É, é tudo que você vai fazendo, persistindo, sendo resiliente, a gente consegue tocar para frente, não é isso? Aham. Mas está ótimo, então. Não teve nenhuma pergunta e eu quero te agradecer aqui por uma live incrível. Cara, eu aprendi muita coisa, né? Espero que quem assista gravado também aprenda. Quem assistiu ao vivo aprendeu também. Se já não sabia, aprendeu também como eu aprendi. O pessoal do Instagram também que assiste. Agora eu posso falar só aqui no YouTube, porque eu estou ali no Instagram também. Agora está filmando essa telinha aqui que está eu e você.
Aham. Então, eu queria agradecer também você do Instagram que está assistindo ao vivo ou que vai assistir gravado, né? Assim como o pessoal do YouTube também. E te espero para uma próxima live aí daqui uma semana. A gente tem uma outra live aqui na quinta-feira. E vou dar um spoiler aqui, né? Que é o seguinte: logo, mais para o final do mês, logo eu vou anunciar isso. Eu vou dar uma aula aqui ao vivo, tá? É uma aula, ou ao vivo ou gravada, não sei ainda, preciso ver, onde eu vou ensinar, porque, como eu te contei, Rodrigo, atualmente eu quero trabalhar com gente que não é aeromodelista, gente que Aham. venha a ser aeromodelista, né? Trazer o pessoal para o aeromodelismo. Eu sou chamado de aeromodelista raiz. Por quê? Porque eu faço meus kits, eu faço tudo, e então eu sei construir, eu sei consertar e sei ensinar a fazer tudo isso. Uhum. Então, o pessoal me chama de aeromodelista raiz. Acho que é o único canal que realmente faz isso, inclusive ao vivo. Eu já construí aeromodelo inteiro ao vivo. Aham. Por isso que eu tenho tanta produção de vídeo, né? Eu tenho Aham. 50 lives mão na massa, para você ter Aham. uma ideia. 50 lives feitas aqui em cima dessa mesa, construindo um planador que está aqui atrás. Está aqui Muito atrás, bom. tá aqui atrás, embaixo aqui de mim. Quer ver? Eu vou remover você, mas eu te trago de volta. Está aqui, ó, a fuselagem do planador está embaixo do biplano aqui, ó. Tá vendo? A asa está lá atrás. Então, nós temos. Eu fiz isso tudo ao vivo aqui. Então, hoje, o meu objetivo principal hoje é ensinar pessoas comuns a serem aeromodelistas. E eu vou Isso é dar muito uma bom. aula aqui que vai ter o título de Como Construir o seu próprio aeromodelo do zero, mesmo que você não tenha nunca mexido com isso. E é Ah, claro que isso leva para um curso também, né? E o meu objetivo, porque tem que aprender, não sofrer como eu sofri, como você sofreu, você sim. menos que eu, mas, cara, eu, sinceramente, eu sofri demais para virar aeromodelista, Apoio. né? Eu sou aeromodelista há mais de 60 anos, na verdade. Eu sempre escrevo 50, mas é mais de 60, né? Aham. Anos. Então, tudo que eu penei, tropecei e tal, não precisa mais. Hoje a gente tem como Sim. nessa live aqui, ensinar um monte de coisa, que agora eu estou aprendendo mais do elétrico. Eu sou aficionado pelo elétrico radiocontrole. Eu Sim. tenho esses aviões enormes aqui que não voam praticamente mais, eu tenho preguiça de ir para o campo com eles. Eu levo sempre o elétrico. O elétrico. Estou aqui, inclusive, fazendo um básico, né? Um stiquinho elétrico, ó, tá vendo? Aham. Gravando aulas, como fazer isso aqui. É um Aham. stick elétrico. É. O que eu queria ver contigo é o seguinte, Pode falar. que dizer o seguinte, que nessa linha de passar conhecimento, se porventura alguém tiver dúvidas ou quiser entrar em contato, perguntar qualquer coisa, eu tenho disponibilidade de atender. Eu vou dar o nosso contato aqui. Até eu fui pensar onde que eu tenho o nome da nossa associação mais fácil. E dá para Deixa eu pegar botar a na asa tela aqui. cheia. Eu tenho aqui, tem esse adesivo laranja que é da nossa associação. Se a pessoa tiver interesse em buscar qualquer coisa, eu que administro o Instagram da associação. Então, se a pessoa disser, puxa, eu estou com uma dúvida aqui com relação ao ABCC, com relação ao elétrico, como que eu faço, como é que eu não faço? Se a pessoa tiver uma necessidade, entra em contato, manda um direct lá no Instagram para mim, uma mensagem, e eu que vou responder essa mensagem e dentro do que eu puder fazer para sanar a dúvida, eu vou responder a pessoa. Então, seria por Maravilha, aí. maravilha. É isso aí. Muito obrigado pela tua disponibilidade, porque VCC no Brasil é raridade, na verdade, né? Muita Nós gente, temos como eu disse, muita alguns. gente nem sabia, que nem sabe que isso existe. Por isso que Aham, eu quero ter lives de VCC aqui para ir, porque isso faz parte, né? É uma sim, das modalidades do aeromodelismo. Como sim. eu disse no início, todo mundo acha que passa lá no campinho, vê o radiocontrole e acha que aquilo lá é aeromodelismo. Não, aquilo lá não é Uhum, aeromodelismo. Aquilo lá é só uhum. uma modalidade do aeromodelismo.
Existem outras modalidades, né? Sim. Pelas quais eu passei em todas, e você também passou em todas. Então é isso. Então eu te agradeço de coração. Eu que Eu agradeço. eu vou te remover daqui a pouco da live, mas eu não quero que você saia. Espere aí, por favor, nos bastidores. Aí a gente Combinado. conversa mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigado pela tua disposição de transmitir tanto conhecimento para uma coisa assim que, cara, muita gente nem sabe que existe, né? Uhum. E até para mim mesmo, quando eu descobri que tinha um pessoal que estava ainda batalhando bastante, porque a gente fica envolvido com rádio controle e perde o resto. E, cara, É. não tem nada mais emocionante que traga mais adrenalina do que estar com o aeromodelo aqui na mão voando, cara, né, no É. controle. Eu tenho aqui eu não vou pegar agora, mas eu tenho um pacote de hélice de madeira aqui da Aerobras só de control, cara. Tem um monte, mas é Aham. um tanto assim, ó, não é pouco, não. Porque quebrava Aham. muito, né? Aí quando eu Sim. consegui comprar, eu já comprava de dúzia e trazia para casa, porque a gente quebrava mesmo, né? Apanhava bastante. Ah, apanhava bastante, não era fácil, não. Mas tá bom, então. Rodrigo, para sua, pode se despedir, então, e depois eu removo você. Tá? Como eu disse, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, com relação ao VCC em geral, mas específico com o elétrico, é, qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato pelo Instagram da Aloa, que acho que é a forma mais da nossa associação de Londrina, Aloa_VCC, né? Acho que depois a gente pode colocar o link do Instagram aí, daí eu pode colocar. Eventualmente, se alguém tiver uma dúvida, é só entrar em contato. Eu busquei, a gente busca conversar, como agora, fazendo uma live com a Dail aí, para a gente manter o nosso BCC, o aeromodelismo vivo, né? Então, esse que é o objetivo. O objetivo não é mostrar que um é melhor que o outro, alguma coisa assim. O único objetivo é manter o VCC vivo, a prática do aeromodelismo, que eu acho que é uma maravilha. Você tomar um sol, sair da sua casa, ter o seu aeromodelo, fazer o seu golzinho, tirar o prazer disso, voltar para casa revigorado, é isso que importa. Então, se precisar de qualquer coisa que eu possa ajudar, possa sanar, se eu não souber, eu posso indicar quem sabe, mas é só questionar, tá bom? E agradecer ao Adaildo pelo convite e pelo espaço para a gente poder bater esse papo e ventilar as informações, as novidades. Imagina, eu que agradeço. Isso enriqueceu muito o meu canal, né? Enriqueceu o meu conhecimento particular também. Então, estou muito feliz que você veio aqui. Muito obrigado de coração. Vou te remover, mas não sai daí, tá Tá, ok? tchau, tchau. Tchau, Nós tchau, voltamos pessoal. a conversar em seguida, assim que a gente sair da live. Até Tranquilo. já. É isso, pessoal. Olha que coisa, hein? Essa é uma live que só vai encontrar aqui no meu canal, cara. Você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Por quê? Porque eu particularmente não conheço ninguém que esteja dedicando um canal para ter uma live ou qualquer uma coisa que seja aqui no Brasil sobre VCC, né? Então, eu quero agradecer demais, mais uma vez, ao Rodrigo. Quero agradecer a você do Instagram, do YouTube, que está assistindo aí ao vivo, que está assistindo gravado. E os links que ele me passar, eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá ok? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até uma próxima live aí no YouTube e também no Instagram. Fiquem com Deus, se cuidem e até. Vamos desligar aqui agora, então. O Instagram primeiro e agora o YouTube. Tchau!